Bom, pessoal, nossa aula sobre genômica evolutiva e nesse primeiro episódio nós vamos ver uma introdução à genômica. Bom, quando a gente vê a diversidade de formas de organismos, né, na natureza, né, suas cores e formas muito distintas e muito diferentes, aqui alguns exemplos, a gente fica realmente maravilhado com toda essa diversidade, toda essa variação, toda essa beleza, né, que esses fenótipos têm quando estão expressos. Mas quando a gente olha para o que está por trás disso geneticamente, né, quando a gente olha para o genoma, para o DNA, a gente vê basicamente isso, né, uma monotonia de 4 nucleotídeos que formam tudo isso daí que a gente vê, né. Então, quando a gente pega o genoma, por exemplo, a gente vai definir daqui a pouco, quando a gente pega todo o DNA do organismo, a gente vê que ele está, no fundo, é uma informação bem simples, bem repetitiva, mas que consegue gerar toda essa diversidade, toda essa variação, né. O que está por trás disso, né? Então, uma maneira de fazer isso é você olhar características desse genoma, né? Então, quando a gente olha, apesar de tudo isso parecer uma monotonia de letrinhas, no fundo, a gente tem variações, a gente tem áreas repetidas, a gente tem áreas que codificam proteínas, a gente tem áreas que não codificam, a gente tem áreas que se ligam a sítios de ligação. Então, você tem uma série de características no genoma que ficam escondidas, né, que não aparecem inicialmente. Então, o que é a genômica? Então, o que é o genoma? O genoma é todo o DNA do organismo, tá certo? Então, todo o DNA que está naquele organismo seria, né, quando a gente fala de genômica, a gente está pensando nisso. Então, por exemplo, né, nós temos lá os cromossomos, né, os cromossomos aqui humanos, por exemplo, então todo o DNA que tem todos esses cromossomos, né, organizado nesses cromossomos. A gente tem mitocôndrias, né, nas mitocôndrias a gente tem um DNA mitocondrial específico, nas plantas a gente tem os cloroplastos e com seu DNA específico, e em bactérias você pode ter plasmídeos também com seu DNA específico, tá certo? Então, quando a gente fala de genômica, inicialmente a gente está falando de tudo isso daí. Então, por exemplo, se for na espécie humana, você está falando do genoma nuclear mais o genoma mitocondrial, tá certo? E assim por diante. Mas é claro que nem sempre, né, é assim, né? Existem outros termos, por exemplo, né? Então, um termo muito usado é exoma. Então, muitas vezes, às vezes, quando se fala em genoma, às vezes está se falando em exoma. O que é o exoma? São os exons, né? São aquela parte do DNA que vai eventualmente codificar, né, e gerar proteínas. Então, esse é o exoma, que é muito menor do que o genoma total, tá? Existem outras expressões também, o mitogenoma, seria o genoma mitocondrial. Então, muitas vezes você tem um trabalho que fala do mitogenoma. Claro, o mitogenoma é muito menor do que o genoma todo, tá? Então, o genoma é todo o conteúdo de DNA. Você tem transcriptoma, por exemplo, que seriam os transcritos de RNA, o sequenciamento de todos esses transcritos. A gente tem o proteoma, que seria, né, todas as proteínas geradas a partir desse RNA. E a gente tem, quando a gente divide essas proteínas em tipos diferentes de compostos químicos, você tem o que a gente chama de metaboloma, que é quando você sabe quais partes dessas proteínas têm cada tipo de função metabólica, tá? Estão associadas ao fenótipo e à função, tá certo? Então tem vários termos derivados desse termo genoma. Em termos de genômica evolutiva, que é o foco dessa disciplina, né, o que a gente se pergunta? Né, como que componentes do genoma mudam, né, ao longo do tempo, ao longo da evolução? Né, você pode olhar isso dentro de espécies, então você pode comparar genomas de populações, de indivíduos diferentes, para ver o que está acontecendo. Você pode ver a assinatura de, por exemplo, mudanças no tamanho da população, mudanças na deriva, na seleção natural, com essa informação genômica de indivíduos dentro de uma espécie. Você também pode comparar espécies diferentes, né? Você pode, por exemplo, construir uma filogenia usando dados genômicos, que a gente chama de filogenômica, tá? E tem algumas perguntas interessantes que a gente vai fazer ao longo dos episódios dessa aula, né? Então, uma delas seria se o tamanho do genoma tem alguma conexão com a complexidade das espécies. A princípio, a gente pode imaginar que espécies mais complexas, que tenham órgãos, tecidos, células mais complexas, teriam um genoma maior. A gente pode, uma pergunta interessante também o quanto do DNA é codificante, quanto que não é codificante, o que isso significa. Se mudanças genômicas podem estar associadas a grandes transições evolutivas. E, finalmente, como é que o genoma muda ao longo do tempo? Como é que surgem novos genes, por exemplo? Tá certo? Então, essas são perguntas importantes e que a gente vem fazendo e vem respondendo, especialmente nas últimas décadas, com dados genômicos, de uma forma muito mais robusta. Bom, para ter genoma, tudo isso tem que ter começado em algum momento, né? Então a gente pode dizer que um marco importantíssimo foi a consolidação das técnicas de sequenciamento de DNA. Né? Então,
um dos pioneiros desse foi o Sanger, né, o Fred Sanger, que é um britânico que, né, ganhou 2 prêmios Nobel de Química, né, 2 vezes, uma delas pelo desenvolvimento da técnica conhecida como método de Sanger, que é baseada na terminação dideoxi, né? Qual que foi a ideia dele? A ideia dele foi sintetizar dideoxinucleotídeos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um dideoxinucleotídeo que acontece com ele? Quando ele se liga numa sequência de DNA que está sendo replicada, ele para a síntese de DNA, tá certo? Então ele vai fazer com que pare. Então, nisso daí você tem um fragmento que vai terminar com aquela base especificamente, tá? Então, o que se fazia? Né? Ele fazia uma reação de sequenciamento, parecida com uma reação de PCR, onde você abre a fita de DNA e sintetiza novas fitas a partir disso. Né? Você abre, sintetiza. Nessa síntese, você coloca, por exemplo, né, inicialmente isso era feito, né, de uma forma bem manual, né, com 4 colunas diferentes, cada coluna tinha um dinucleotídeo, e esse dinucleotídeo era incorporado se, né, naquela posição fosse complementar aquele nucleotídeo. E aí você conseguia ler isso daqui, né, consecutivamente, né, então você sabia que aqui, se o dinucleotídeo incorporado aqui era uma adenina, tinha A, aqui tinha T, depois tinha C, G, depois tinha C e assim por diante. Né, isso era lido consecutivamente nessas 4 colunas. Né, depois era feito um raio-x desse gel de acrilamida e tal. Um processo interessante, mas bem trabalhoso. Né? Eventualmente, isso acabou se transformando no método mais moderno de Sanger, a partir dos anos de 1990, que é um sequenciamento automatizado, onde todos os dideoxinucleotídeos eram colocados juntos, mas cada um deles recebia uma fluorescência diferente, de cor diferente, né? Um pigmento fluorescente diferente. Então, a dideoxicitosina, timina, adenina e guanina tinham pigmentos de cores diferentes que, quando eram incorporados, geravam fragmentos com cores diferentes. Esses fragmentos iam mudando, correndo num gel pelo tamanho, são lidos, né, num laser, né, numa máquina como essa, por exemplo, e à medida que eles vão sendo lidos, você vai tendo a sequência de DNA pelo método de Sanger. Tá? Esses sequenciadores de Sanger mais modernos já eram, em vez de ser com gel, era com capilar. Tá? Essa foi a técnica, basicamente, que foi usada, ainda é usada até hoje, né? E foi usada desde os anos 90, anos 2000, foi bastante popularizada. Né? Em termos de genomas completos de organismos, né, o primeiro genoma foi feito pelo próprio Sanger, usando a técnica dele, manual ainda, nos anos de 1970, final dos anos 70. Ele sequenciou um bacteriófago, né, um vírus bacteriófago, que tinha 5.300 pares de base, formando 9 genes. Né? Então é extremamente simples, né? Isso é praticamente o tamanho de um genoma, né, mitocondrial hoje em dia. Isso é muito menor do que um genoma de um eucarioto, por exemplo. Né? Tanto é que demorou muito tempo para o primeiro eucarionte ser sequenciado. Né? Então só nos anos de 1990, aí já com sequenciamento automatizado, é que foi possível sequenciar a levedura Saccharomyces cerevisiae, né, de interesse comercial muito grande. Tá? E o primeiro animal a ser sequenciado foi em 1998, né, o Caenorhabditis elegans, que esse verme aqui é um organismo modelo para vários estudos biológicos e médicos. Tá? Aqui ele já foi sequenciado por um consórcio, né, de vários laboratórios. Por quê? Porque esse daqui nós estamos falando em 100 milhões de pares de base, ou seja, muito mais do que os 13 milhões e certamente muito mais do que um fago. Então são 100 milhões de pares de base. Para isso, começou-se a fazer consórcios entre diferentes laboratórios para se completar genomas. Né? E essa prática se refletiu, inclusive, no Projeto Genoma Humano. Tá? Então, o Projeto Genoma Humano foi um consórcio de 20 centros de pesquisa de universidades de 6 países para se sequenciar o genoma humano. Tá certo? A ideia do projeto era como que era feito o sequenciamento desse projeto. Né? É uma técnica chamada de caminhar pelo cromossomo e mapear, usando primers, né, usando iniciadores. Tá? Então você tem lá o DNA, né, todo ele é muito grande, ele tem que ser fragmentado, ele é clonado, né, então esses pedaços são multiplicados. Você tendo uma sequência de um pedaço, você pega um final, usa como sonda, né, e você inicia o próximo pedaço, porque ele vai ter com a mesma sequência, vai ter uma sobreposição com o pedaço de cima. Você vai sequenciar, você vai usar isso daqui como sonda, sequenciar o próximo pedaço, usar isso como sonda, sequenciar o próximo pedaço, e assim por diante. Dessa forma, você vai andando pelo cromossomo, você vai sequenciando o cromossomo
né, sequencialmente ao longo dos genes, tá certo? Alternativamente, surgiu uma técnica chamada shotgun, né, que seria uma cartucheira, né, que é o que? Essa espingarda que tem um monte de bolinhas pequenininhas que se espalham quando você dá um tiro. Tá? Por que eu chamo shotgun? Porque a ideia dessa técnica é você, na verdade, fragmentar todo o DNA e não se preocupar com a posição, com quem são esses fragmentos e onde que eles estão. Você sequencia todos esses fragmentozinhos, tá certo? Então, a ideia que você tem, que você vai fragmentar tudo isso, né? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses fragmentos que apresentam sobreposições parciais, maiores ou menores, e vai usar a bioinformática, né? Vai usar um computador, vai jogar tudo isso no computador, ó, quebra-cabeça é esse, resolve esse negócio aí. E o computador vai arranjar isso daí e vai, a partir da sobreposição de vários pedaços, vai tirar qual que é a sequência de consenso, né? Qual que é o consenso dessa sequência toda, tá? Então essa técnica foi proposta, né? Isso daí gerou uma corrida, né? Você tinha essas duas iniciativas correndo para sequenciar o genoma humano. A ideia é que ele fosse sequenciado ainda no século passado, né? No final do século passado, durante a década de 90, essa corrida, né, tomou forma. Né? No final das contas, a gente tem então o projeto Genoma Humano, ele foi financiado, é um consórcio, como eu falei, de vários países e vários centros, financiado praticamente todo por recursos públicos de vários países, tá certo? Custou 3 bilhões de dólares. Ele foi feito ao longo de 10 anos, tá? Em 2000 foi completado, né? Foi publicado em 2001 o primeiro rascunho do genoma humano. E a empresa privada, a Celera, né, do Craig Venter, ela gastou 300 milhões e levou só 2 anos, porque ela usou exatamente essa técnica do shotgun, que é uma técnica que acelera bastante o processo. Tá? Então, ficou mais barato e ficou bem mais rápido. Né? Apesar disso ter sido uma corrida no início, inclusive o Craig Venter, o objetivo dele era patentear os genes e vender essa informação, né, obter lucro com essa informação. Já o projeto Genoma Humano não, a ideia, a filosofia era deixar isso público, né, disponível, como foi financiado por recurso público, deixar isso disponível ao público. No final das contas, acabou-se chegando a um acordo, né? Então, lá no final, o Bill Clinton, que era o presidente americano, fez esse anúncio, né? Foi um anúncio muito divulgado na imprensa, na mídia, né? Com o Venter e o Francis Collins representando o projeto Genoma Humano. Eles foram apresentados simultaneamente, eles combinaram de apresentar os resultados simultaneamente, foram publicados simultaneamente, né? Na Science e na Nature, cada um, né? O da Celera aqui, o do projeto aqui. E combinou-se que, né, na verdade, não faria muito sentido patentear algo que outro grupo disponibilizaria de graça. Né? Então, no final das contas, essa ideia acabou não vingando. Né? E o Craig Venter passou para a história, né, apesar de num começo meio querendo lucrar a qualquer custo, acabou, né, saindo melhor nessa história. Bom, o que acontece, né? Obviamente, a principal motivação do genoma humano era estudar doenças humanas, né? Então, saber, né, onde que estão as doenças, quais são os genes associados à doença. Então, o grande objetivo do genoma humano, obviamente, era a saúde, era saber, né, quais genes e como que a gente podia usar o genoma para questões de saúde. Né? Então, a ideia, por exemplo, é ter uma medicina personalizada, de acordo com o seu genoma, você poderia receber prescrição de um remédio ou outro, por exemplo. A gente sabe que diferentes fármacos têm diferentes eficiências, eficácias, dependendo da sua constituição genética. Então a ideia poderia ser essa, que você vai num consultório, no laboratório, faz um exame e com esse exame você receberia um tratamento diferenciado por causa disso. No entanto, isso até hoje é uma certa decepção, porque, né, nós já temos há 20 anos do genoma humano e isso ainda não acontece. Né? A gente ainda não vai num consultório e faz um exame, né, de genoma e tem uma prescrição personalizada de acordo com o genoma. Ainda não é uma realidade. Naquela época acreditava-se que isso ia chegar mais rápido do que ainda não chegou, né? Mas chegaria muito mais rápido do que isso. Tá? É porque a gente viu que as coisas, na verdade, são bem mais complicadas do que a gente imaginava. Né? Bom, quando se acabou o sequenciamento do genoma humano, quais foram as principais conclusões? Primeiro, o tamanho dele, né? São 3 bilhões de pares de base, 3,2 bilhões. Cerca de 25 mil genes, tá, que codificam proteínas, um número muito pequeno. O maior gene é muito grande, que é o da distrofina, tem mais ou menos 2 milhões de pares de base, gigantesco. A porção codificante, que são os exons, é muito pequena, né, cerca de 1,5%. Você tem uma parte de DNA que é conservado, mas não está em exons, de 3,5%. Se é conservado, acredita-se que tem uma função.
e você tem metade do genoma formada por cópias, né, por duplicações, né, elementos repetitivos, duplicados ou triplicados, quadruplicados, né, chamados transposons, que a gente vai ver mais daqui a pouco. E outra coisa interessante é que quase igual ao número de genes, a gente tem de pseudogenes. Pseudogenes são cópias de genes que não são funcionais, são como se fossem fantasmas, que estão lá no genoma, mas não têm função, não são transcritos e não são expressados. Tá? A gente vai ver mais sobre isso depois. Se o genoma, quando o genoma humano é impresso, né, a gente tem basicamente, como a gente chama do livro da vida, né? Então foi isso que eles fizeram na Wellcome Collection lá em Londres, imprimiram todo o nosso genoma, tá? Todas as letrinhas, encadernaram, fizeram vários volumes, né, de acordo com os cromossomos. Então esses aqui são os volumes do cromossomo 1, cromossomo 2, 3, 4, assim por diante, X, Y, né? E aí imprimiram em letras bem miudinhas, né? Então isso daqui, basicamente, essa estante aqui seria o nosso genoma, tá certo? Teriam todas as informações para se construir um ser humano. Aqui no Brasil, a gente teve avanços muito grandes na genômica, né, pegando um pouco de carona nisso daí. Então, por exemplo, em 2000, na mesma época do genoma humano, o Brasil foi o primeiro país a sequenciar um patógeno. Né, foi capa da Nature, né, a Xylella fastidiosa, que é um patógeno importante que causa, né, essa ferrugem na laranja, né, uma produção importante. E isso foi uma iniciativa, né, principalmente do estado de São Paulo, né, financiado pela FAPESP, e foi algo que realmente trouxe, né, para o Brasil a tecnologia e fez com que o Brasil, principalmente na área da importância do agronegócio para o Brasil, fez nessa área, né, agrícola, que essa genômica fosse bastante desenvolvida e desse um boom de biotecnologia no Brasil em função disso daí. Então o Brasil também, apesar de não ter participado, por exemplo, do projeto Genoma, Genoma Humano, ele vem participando de outros projetos de genoma ao longo do tempo, que foram feitos ao longo do tempo. Tá? Então, como introdução, é isso daí. Né? Na próxima a gente vai ver um pouco sobre genômica e bancos de dados.